Fala, meu povo! Então, chegamos no canal do professor Clebinho com um vídeo que, sinceramente, para mim, ele é muito caro, é um assunto que me é muito importante, que é o imperialismo europeu no final do século XIX, início do século XX, o que nós também chamamos na história de neocolonialismo. Nós vamos entender o porquê de quando observamos o mapa africano, temos ali linhas retas dividindo vários países. São fronteiras completamente artificiais, são fronteiras que foram criadas numa mesa europeia com vários líderes, um absurdo completo e algo que reverbera profundamente ainda hoje nos países que foram criados após a colonização. Antes, agradecer sempre ao Colégio Cotemig, onde eu trabalho há 20 anos e que nos ajuda a promover vídeos bacanas como esse aqui. Então vamos lá. Tudo começou em 1884, na Conferência de Berlim, quando todos os líderes europeus, sem a presença de sequer um líder africano, então numa mesa em Berlim, com todos os líderes, os reis e monarcas europeus, eles simplesmente abriram o mapa da África e começaram a discutir, para quem ficaria cada pedaço daquele bolo, sem consultar nenhum africano, sem levar em consideração as etnias, as culturas, as tribos, simplesmente abriram o mapa. Vocês podem ver aí que o mapa étnico africano ele é extremamente complexo. Pegaram uma África dessa forma que vocês estão vendo e começaram a traçar linhas ali completamente artificiais e dividindo ali entre os europeus. E por que os europeus se acharam no direito de simplesmente, no final do século XIX, terem sido expulsos das Américas? As Américas elas foram se tornando inúmeros países independentes porque os europeus se sentiram no direito de simplesmente repartir a África como se ela fosse um bolo de aniversário. Então, essa resposta, ela vem de três fatores. Ela vem de três argumentos. Dois deles racistas, dois deles que foram expostos na época, completamente sem sentido para nós hoje, mas na época aquilo era uma pseudociência, e um terceiro argumento que é o real e a realidade. Primeiro argumento, a Europa do século XIX, principalmente na segunda metade, ela foi varrida por o que chamamos de uma ideologia darwinismo social. O que era o darwinismo social? Uma pseudociência que foi inventada, assim como hoje também temos pseudociências aí. Segundo alguns teóricos do darwinismo social, os europeus, por estarem no momento industrial, no momento de produção de armamentos mais avançado do que os outros países e regiões do mundo, os europeus se sentiam uma raça superior às outras. Primeiro que não existe raça entre seres humanos, somos uma coisa só. Então essa teoria já é errada de início. Mas os europeus, eles classificavam as etnias do mundo e na visão deles, os europeus eram superiores. E assim como na natureza, superiores como eram, teriam o direito de dominar outras raças, outras etnias. Então é um absurdo completo. E aí eu trouxe, por exemplo, dois teóricos aí que eram lideranças nessas pseudociências. Um é Herbert Spencer, um inglês. Ele era a favor da sobrevivência do mais apto, então ele era favorável que não se ajudassem as pessoas mais pobres, porque na visão dele atrapalharia a evolução dessas pessoas. Elas teriam que se desenvolver por conta própria ou simplesmente deixar de existir, se fosse o caso. Então uma coisa bizarra, racista e uma coisa completamente idiota. E tinha Francis Galton,
que era o pai da eugenia. Ele era favorável a pessoas brancas europeias elas terem filhos entre si e impedir a mistura de europeus com outros povos do mundo, para que você não fosse perdendo ali a qualidade da raça europeia. Então, na visão deles, desses caras, principalmente de Francis Galton, as pessoas menos aptas não deveriam nem procriar. E o nazismo, no século XX, se alimentou muito disso, desse sentimento europeu de superioridade, simplesmente por ter alcançado um nível industrial mais rápido do que outros povos do mundo. Então, eles, a partir do darwinismo social, se sentiam no direito de dominar outros povos. E assim, o segundo argumento está muito ligado a isso. Para não chegar lá e dominar a África na cara de pau, eles criaram um termo chamado missão civilizatória. Era o fardo do homem branco, que o homem branco europeu ele tinha a missão de levar civilização à África, que a África era muito atrasada e precisava das modernidades que existiam na Europa. Isso é uma falácia completa. O europeu nunca levou civilização para a África. Ele levou, por exemplo, estradas de ferro, simplesmente para tirar da África as suas riquezas até o litoral, mandá-los para a Europa. Então, isso é uma falácia. O europeu, quando levou modernidade, foi para os próprios fins comerciais. E o terceiro argumento, que é a realidade, a Europa, na segunda metade do século XIX, passava pela segunda revolução industrial. Eram impérios como a França, como a Inglaterra, como o Império Alemão, que disputavam ali principalmente as matérias-primas, e a África, ela sempre foi muito rica em matérias-primas, como a borracha, como os minérios, como o marfim, como o óleo de palma. Então os europeus queriam as matérias-primas e queriam também, como produziam muito a partir da Revolução Industrial, queriam também mercados consumidores para os seus produtos. E mesmo a região dominada pelo europeu sendo pobre, ali ela só poderia comprar produtos daquela metrópole que fosse dona daquele pedaço. Então o europeu, ele reservava ali um pedacinho da África para os seus produtos, garantindo ali mais vendas para as suas empresas. Essa é a realidade. E aí, eles na Conferência de Berlim foram traçando países completamente artificiais. França e Inglaterra se deram melhor, foram potências que conseguiram impor o seu domínio sobre os outros e criaram coisas bizarras, como por exemplo Ruanda, que juntou no mesmo país, enclausurando ali duas etnias que eram diferentes, Tutsis e Hutus, e os belgas, que eram donos da região, eles simplesmente ampliaram essa diferença entre Tutsis e Hutus, dando mais poder à minoria Tutsis, para que eles controlassem os Hutus em nome dos belgas. Isso aí já foi vídeo em nosso canal. Então, juntou em mesmas regiões etnias que eram diferentes, assim como essas fronteiras também separaram etnias em 2, 3 países diferentes. Então foi um absurdo completo. O Congo, por exemplo, que era uma propriedade privada do rei Leopoldo II da Bélgica, foi um absurdo. Mais de 200 etnias reunidas em um único país com o simples interesse de levar matéria-prima para a Bélgica. Hoje o Congo é um país independente, República Democrática do Congo, simplesmente ingovernável. É um país com várias facções, com várias etnias, com ódio entre essas etnias imenso, ódio esse que foi extremamente ampliado durante o processo colonial. E a África hoje é um continente violento, agressivo e que em termos sociais ainda carece de muita evolução. Inclusive o rei Leopoldo, ele mandava cortar as mãos de qualquer pessoa do Congo que fizesse qualquer coisa que desagradasse os belgas. Então, o Congo teve 10 milhões de pessoas mortas, torturadas ou mutiladas ao longo do processo. Leopoldo II é um dos maiores carrascos, um dos maiores demônios que já passaram
pelo planeta Terra e, na época da colonização africana, ele era tido como um grande exemplo de como comandar com punhos de ferro o seu domínio. Uma vergonha para os seres humanos. E depois nós vamos fazer um vídeo, a descolonização da África, que também gerou muitas guerras, foi um processo muito doloroso, e aí no próximo vídeo nós vamos entender o porquê. Fica com Deus, todo mundo, abraço do Clebinho.